Continua agora falando de inverno, que começou ontem às 7h34 da noite. Aqui no estado, o inverno parece que já começou faz muito tempo, né? Por causa da preocupação, né? O inverno preocupa, além da dengue, outras doenças são transmitidas também pelo Aedes aegypti. A estação traz complicações que preocupam a população e as autoridades. Até o último dia 16, agora, de acordo com dados da Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado, a DIV, foram notificados 1.656 casos de síndrome respiratória aguda grave, sendo 170 pelo vírus influenza A, H1N1. Eu converso agora com o Dr. Fábio de Oliveira Tabalipa, que é clínico geral e vai falar para a gente quais os principais cuidados que a gente deve ter nesse período. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Prazer, tudo bem. Essa época é uma época complicada, né? De fato. Como que a gente pode se prevenir dessas doenças, principalmente doenças respiratórias, que são as doenças do inverno? Então, quando a gente fala de doenças do inverno, a gente fala daquelas doenças que tipicamente ocorrem mais nessas situações de baixa temperatura, né? E a grande maioria delas são infecções respiratórias, geralmente causadas por vírus. Para a gente se prevenir bem, claro, se manter bem agasalhado e sempre não esquecer de cobrir a cabeça, porque a gente pode perder até 40% do calor corpóreo só pela cabeça, principalmente se o cabelo estiver molhado. Outras dicas que eu daria seria evitar ficar em locais muito aglomerados, com muita gente com locais muito fechados, que não tenha circulação de ar, né? Então, a gente sempre tem que pensar nisso em qualquer ambiente, não só em casa, mas no ambiente de trabalho também, né? As empresas têm que se conscientizar de que tem que manter o ambiente livre da doença, que é como um trabalho que a gente faz lá na QualiRede. A gente faz uma campanha contra a gripe, que deixa lá álcool gel para as pessoas sempre lavarem a mão e estarem sempre uma janela cuidando. Sempre aberta. Exatamente. Em casa também, e em ambiente de trabalho, deixar uma janela aberta, uma porta aberta para o ar circular. Perfeitamente. E outra dica que eu daria é cuidar bem da saúde, porque a gente tem que cuidar da nossa imunidade. Então, se alimentar bem, dormir bem, pelo menos com 8 horas de sono ao dia, manter-se bem hidratado, de preferência com alimentos que sejam com líquidos que sejam mais quentes para esquentar por dentro, e também manter o calendário vacinal em dia, né? Como a gente viu esses casos aí de influenza, manter a vacina da gripe, principalmente nas pessoas de grupos vulneráveis. Sintomas que as pessoas devem estar atentas nessa época do ano, sintomas de doenças, que é importante estar atento. Os mais comuns sintomas são a secreção nasal, né, a tosse, a febre, e o que chama mais atenção, que tem o risco de ser a gripe pela influenza, é que a febre seria mais alta, a pessoa demora mais para se recuperar e geralmente tem uma fraqueza generalizada e dor muscular pelo corpo. Então, isso que tem que prestar atenção e ir para o médico sempre nessas situações. Então, é importante que o doutor falou logo no começo da entrevista. A dica da mamãe, do papai, da vovó, que pega no pé, de que tem que levar um casaco, de que tem que sair agasalhado, não é brincadeira. É sério e tem consequências, né? Sim, tem consequências. Inclusive, as crianças, no geral, elas precisam de uma peça de roupa a mais do que o adulto para se manter aquecida. Se a gente usar 2 blusas, botar 3 na criança. Exatamente. E elas têm um sistema imune que ainda não está bem desenvolvido, né? Então, elas têm mais chance de pegar as infecções. Então, muito cuidado com as crianças. Outra questão, doutor, muito comum nessa época do ano, as pessoas ficam resfriadas ou pegam uma gripe, a questão da automedicação. O quanto é perigoso se medicar sem saber exatamente o que tem e achar que é um leve resfriado, por exemplo? Tem que tomar muito cuidado, essa é uma questão importante, porque as medicações todas têm efeitos colaterais. Então, se você tiver um quadro de gripe ou um quadro de resfriado mais leve, pode até tomar um antigripal, aqueles multigripais, mas evitar se automedicar se esse quadro persistir muito, se a febre for muito alta, porque pode ter um sinal de alerta aí e a gente precisar de usar uma medicação mais forte. Doutor, a questão da atividade física no inverno também, o que é importante destacar, de cuidados principalmente? Com relação à atividade física, o maior cuidado que a gente tem que ter é que as pessoas reduzem durante o inverno devido ao frio e ao tempo que está lá fora. Mas a dica que eu daria é não reduza a sua atividade física, mantenham sempre o mesmo ritmo e se agasalhem. Se protejam contra o frio para manter o mesmo nível de atividade sempre, para manter aquele nível de condicionamento. Bom, então a alimentação é importante reforçar, andar agasalhado, evitar cabelo molhado, principalmente as mulheres que saem de cabelo molhado, às vezes têm preguiça de secar o cabelo, tem que secar o cabelo. Crianças têm que ter um cuidado redobrado. Né? O que mais é importante a gente está destacando nessa época?
Então, ter o cuidado com o calendário vacinal, né? A gente tem a vacina da gripe, contra a gripe, para os grupos vulneráveis, né? Crianças, idosos, gestantes. Teve a campanha agora, recentemente. Teve a campanha agora recentemente e que está sendo deixado um pouco de lado, mas que também é muito importante a vacina contra a pneumonia, principalmente quem tem doença respiratória, né? Vacina contra a pneumonia, quem pode tomar? De qual idade a qual idade? As crianças, no geral, têm no calendário até 1 ano de idade a vacina pneumo 10, que é 10 polivalente, e a pneumo 23 se usa geralmente em idoso, que é os idosos ou os pacientes com doença respiratória. A cada 5 anos teria que fazer o reforço. Crianças e idosos, os adultos não precisam tomar vacina da pneumonia? No geral, não, a não ser que tenha doença respiratória. Se tiver doença respiratória, por exemplo, como uma bronquite, uma asma, aí é o caso. Aí é interessante se vacinar contra a pneumonia. Contra a pneumonia também, porque a pneumonia é uma das principais causas de descompensação dessas doenças. Essa vacina da pneumonia é encontrada no Sistema Único de Saúde, no SUS? No SUS, é encontrada no SUS. Se não tiver lá de prontidão com a receita médica, eles mandam vir e encomendam e você pode se vacinar. Maravilha. Bom, todo mundo em casa agora já sabe que tem que se cuidar e principalmente com coisas simples e básicas, que é alimentação e andar agasalhado. Obrigada, doutor, pela presença. Prazer.